Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ok? Vamos pro relato de hoje, que esse parece que é diferente, gente. Diferente, assim, ó, uma coisa rara que eu tô muito curiosa para saber, assim como vocês. Fui consolada por um unicórnio. Como assim? Vamos ver. Oi, Ana, Matheus e assombrados. Preciso dizer que sou viciada no seu canal. Já vivi muitas experiências com o sobrenatural, algumas boas, outras nem tanto. Quero enviar uma a uma aos poucos. Estaremos esperando. Hoje vou começar com a experiência que marcou o meu momento de virada. Acho que é isso. Pode me chamar de fulana, o nome já tá fictício aqui, mas eu vou chamar de fulana. Se for preciso, eu troco o nome, tá? É um nome fictício, todos os nomes aqui são fictícios, nomes trocados. Do final de 2022 para o início de 2023, eu namorei um cara. Vamos chamá-lo aqui de Hugo. E olha, esse relacionamento já começou todo errado. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente. Ok. Já começou tudo errado. Para começar, eu era ex de outro cara, o Alex. E como terminamos em bons termos, seguimos como amigos. Praticávamos algumas atividades juntos, como jogar videogame e assistir a séries com outros amigos em comum. Um desses amigos era o Hugo, que era muito próximo do Alex. Porém, já existia uma competição entre eles na cabeça do Hugo, algo que na época eu não percebia. Ainda existiam alguns sentimentos entre mim e o Alex, mas o Hugo interferiu. O Alex havia cometido uma gafe comigo, o que me deixou chateada, mas eu deixaria passar, se não fosse pela interferência do Hugo. O Alex queria reatar e pediu conselhos ao Hugo. Mas o Hugo atrapalhou, espalhou discórdia entre nós e se aproximou de mim em um momento de vulnerabilidade. Ele acabou se tornando um amigo e um confidente, enquanto eu me afastava do Alex. E influenciada pelas atitudes dele e pelas coisas que o Hugo me contava. Logo, o Hugo me pediu em namoro e eu, envolvida, aceitei. A relação entre Hugo e Alex, por outro lado, já estava por um fio. Lembre-se disso. Hugo e eu estávamos no período de lua de mel e tudo era intenso. Mas após uns 3 meses, comecei a me incomodar com algumas coisas. Depois de um tempo, o Hugo me contou que era um mago negro. Na época, eu não entendia o que isso significava, mas hoje eu sei. Ele dizia que tinha um espírito guia, que lhe informava sobre coisas que ele não poderia saber sozinho, e que esse espírito havia feito um acordo com ele, no qual ele esse espírito havia feito um acordo com ele, que ele havia perdido, no qual ele havia perdido algo. A princípio ele não me contou o que era, mas depois descobri que era um dom mediúnico com o qual ele havia nascido. Mas não era só isso, eu só não sabia ainda. Após passarmos uns dias na praia, fiquei incomodada com o fato dele ficar secando outras mulheres enquanto estávamos de mãos dadas. Falei com ele sobre como eu me sentia, apenas dizendo: olha, quando isso acontece, eu me sinto assim, assim, assado. Ao que ele me acusou de estar sendo agressiva e possessiva. Chateada, fui para casa mais cedo. Naquela noite, eu ouvi uma voz na minha mente dizendo: vá embora. Logo antes de dormir. No dia seguinte, ele me contou que o seu guia espiritual o havia deixado. Perguntei o motivo, mas ele não quis me contar. Com o tempo, fui ficando mais tensa no relacionamento, porque o Hugo começou a me acusar de ser agressiva, tóxica, abusiva, a ponto de eu passar a duvidar de mim mesma. Ele me dava o tratamento de silêncio,
como forma de punição quando eu o questionava sobre qualquer coisa. Ana, eu sou uma pessoa muito gentil. Eu não mato nem formiga. Obviamente me senti culpada e isso deu a ele o momento perfeito para me manipular ainda mais, me pedindo para provar que eu era digna de amor. Um tempo depois, ele me contou mais sobre o espírito com o qual havia perdido contato. Aparentemente era um espírito inferior e o acordo havia condenado a sua alma. Nem vou entrar em detalhes porque eu não gosto dessa energia. Eu, por outro lado, estava tendo mais contato com a magia. Não essa de energias inferiores, embora o Hugo tenha me ensinado algumas coisas. A magia que me atraía era a da natureza, dos espíritos elementais. Eu contava para o Hugo que me sentia atraída por eles e que eu queria me aproximar. Mas ele retrucava, dizendo que se eu me aliasse a um espírito elemental, ele não aprovaria o nosso relacionamento. Mas nunca explicava claramente o porquê disso. Então, em uma noite, eu já estava angustiada, esgotada, ansiosa e emocionalmente destruída por conta do tratamento que o Hugo me dava. Consegui acalmar a minha ansiedade por volta das 3 horas da manhã e, ao dormir, tive um sonho. Nele, eu estava em uma floresta muito bonita, com tons de verde, azul e violeta. Eu estava prostrada no chão, inconsolável, quando uma figura se aproximou de mim. O unicórnio mais bonito que eu já vi. Seu pelo era da cor de alabastro. Qual que é a cor de alabastro? Não sei. Vou procurar depois. Seu pelo era da cor de alabastro. Sua crina fluía do lado esquerdo do corpo e o seu chifre era prateado. Ele se abaixou na minha direção, o que me surpreendeu, porque eu não me sentia digna. Como que um cavalo se abaixa para ser montado? Ele fez isso. Tentei subir nele com dificuldade, mas eu estava tão sem energia que mal conseguia me manter sentada. Meu corpo estava derramado sobre o dorso do unicórnio. Eu chorava muito, mas ao mesmo tempo sentia um alívio imenso. Era como se ele estivesse me acolhendo, me dando o conforto que eu precisava. Ele me carregou por um córrego de águas muito azuis até uma pequena ilha no centro, onde ele se deitou e eu também. Me senti tão bem ali, abraçada a ele, acariciando sua crina branca como a neve, até que eu acordei. Acordei tão aliviada naquele dia, com uma ideia em mente: falar com o Alex. Decidi resolver as questões que nos afastaram no passado e adivinha só? Tudo o que o Hugo havia me contado sobre o Alex foi negado por ele. Veementemente. Alex me levou até os amigos em comum que confirmaram que ele nunca havia dito nada do que o Hugo me contou. E como o Alex não é bom em mentir, e o Hugo obviamente é, bom, Alex ficou muito chateado e eu decepcionada com o Hugo. Ambos rompemos com ele naquele dia. Foi muito difícil para mim, mas fez muito bem. Aliás, descobri que na mesma noite em que sonhei com o unicórnio, o Hugo havia sonhado que estava sendo perseguido por uma criatura sombria. Hoje eu entendo tudo isso. Nas tradições celtas, o unicórnio é o guardião do plano dos elementais da natureza. Uma criatura elevada que cura e purifica. Ele só se aproxima de quem tem o coração puro. O fato do Hugo e eu termos tido sonhos incomuns exatamente na mesma noite pode ser chamado de sonhos sincronizados. Aparentemente, o unicórnio me curou de qualquer influência que o Hugo estava exercendo sobre mim e ainda fez com que ela se voltasse contra ele. Famoso karma, não é mesmo? Hoje sou uma bruxinha amiga dos elementais, por gratidão e porque nossas energias são compatíveis.
Ainda tenho muitos relatos para trazer, mas por hoje é isso. Um beijo e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, que legal. Aí você fala, unicórnio, não sei o que. Eu falo, esse mundo espiritual, esse mundo astral, tá cheio de coisa, gente, né? Então, e eu lembro, quando me falam em unicórnio, que é algo que parece muito fantasioso, né? Mais do que, tipo assim, fantasma, a gente ainda... As crianças. Fantasma, ainda a gente sabe, né? A pessoa morre, aí vai, fica o fantasma, essas coisas, né? Unicórnio, a gente fala, unicórnio é uma coisa meio que fantasiosa, né? Será? Eu me lembro de uma moça que me contou a história, ela não mandou relato, nada, a gente tava junto, conheço assim, né? A gente se conheceu e tal, tava ali conversando, e aí, se não me engano, os filhos dela falaram assim, conta pra ela aquela história do unicórnio. Aí ela até ficou meio sem jeito, falou, tipo, ninguém acredita, sabe? Pra todo mundo que ela contou, riu da cara dela. Falou, o que você tava usando aí que eu também quero usar, sabe? Essas coisas. E eu falei, não, conta, eu quero saber. E aí, assim, resumidamente, ela contou que chegou num ponto ali de um matagal, uma floresta, não sei. E no que ela olhou, assim, era uma clareira no meio dessa floresta. Não é uma floresta, é uma florestinha, né? Naquela clareira ali... tinha, se não me engano, um lago e entrou um unicórnio. E ela ali parada, olhando para aquela cena. E aí ela viu o unicórnio, veio, não sei o quê, teve ali não sei, ela viu essa cena e de repente, sumiu. Voltou a ser a clareira normal ali daquela floresta. Então... ela viu mais ou menos isso, tá, gente? Eu não sei se foi bem isso, eu não tenho... porque ela não escreveu, não mandou a história pra cá. Ela contou pra mim que ela viu um unicórnio, né? Teve essa visão. E que é muito interessante. Então, o que aconteceu? Será que ela estava acordada, não foi sonho, nada? Ela teve um vislumbre de uma outra dimensão. Então, numa outra dimensão ali... tinha esses seres da natureza, ela viu o unicórnio, mas assim pode ter ali as fadas, os gnomos, enfim, né? Uma infinidade de seres. Foi um delírio da mente dela? Tipo, ela não estava pensando em unicórnio, nada assim, né? Ela foi para outra dimensão, isso se revelou a ela. O que é? Sei que ela teve essa experiência, ela viu um unicórnio. E agora essa história aí também, no caso, ela teve esse sonho, né? Mas a gente sabe que muita coisa acontece no espiritual e vem pra gente, né? A gente tem essa lembrança através de sonhos. Muito legal. Mais alguém aí já teve uma experiência com unicórnio? Porque às vezes a pessoa tem, né? Como em muitos outros casos também, a pessoa tem uma experiência e aí pensa, deve ser coisa da minha cabeça, imagina, unicórnios não existem. Então, aí já descarta ou não conta pra ninguém. Mas aqui você não está sozinho nas suas experiências. Sempre vai achar alguém que passou por algo parecido com você, com o que você passou. Então, se você já teve uma experiência com o unicórnio, conta pra gente. Assim como eu contei a minha história aqui de quando eu vi Papai Noel, e teve mais gente que escreveu histórias parecidas, que também viram de uma forma muito parecida com a que eu vi. E eu vi mesmo quando eu tinha... uns 5 anos, eu acho. Aí lembro até hoje do trenó passando no céu. Eu vi. Não tava louca? Eu e minhas 2 primas. Uma prima lembra até hoje ainda também. A gente viu. Bom, esse foi o relato de hoje. Se tiver uma história parecida, manda sua história pra gente. Se for comentar, que seja com respeito, por favor. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.